Se você já investe dinheiro, é um investidor, tem dinheiro investido na bolsa de valores, em ações, fundos imobiliários, ETFs, enfim, se você investe no mercado financeiro, nesse vídeo eu vou trazer 10 perguntas para você saber se precisa declarar o seu imposto de renda em 2023 relativo aos seus investimentos. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Bora falar dinheiro? Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Se você está chegando agora e ainda não conhece, já deixa aqui na confiança o seu like e também ativa as notificações para você receber os avisos quando eu postar conteúdo novo. A melhor forma de você fazer isso, na verdade, é entrando no grupo do Telegram, porque lá eu coloco os vídeos do canal em primeira mão, além de outros materiais exclusivos que você não vai encontrar aqui, somente lá dentro do canal do Telegram. Então, fica aqui a dica, eu vou deixar o link na descrição. Dia 15 de março começa o período de declaração do imposto de renda de 2023 e vai do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Beleza, até aí, sem novidade, todo ano a gente sabe que tem que declarar, tá? Para quem precisa, é claro. Tem esse período que você precisa fazer a declaração do imposto de renda. Se você estiver enquadrado, talvez você já saiba, ou se não souber ainda, vai ficar sabendo agora dessa novidade, que foram as mudanças, anunciadas pela Receita Federal para a declaração de 2023 em relação aos investimentos, principalmente em relação aos investimentos em bolsa. Antes da mudança, como funcionava? Não importa a quantidade de dinheiro que você tinha investido na bolsa, poderia ser R$1 ou R$1 milhão, precisa declarar. Até então não tinha como escapar. Investiu R$1 na bolsa, você precisava declarar no imposto de renda. E como vai funcionar agora? Não precisa mais declarar? Não, não é bem assim que funciona, tá? Mas você vai seguir alguns critérios, tá? Alguns requisitos ali que você precisa atender. Caso você não se enquadre nesses critérios, aí você não precisa declarar. Então vai depender se você vai se enquadrar ou não nos critérios para saber se você vai precisar declarar os seus investimentos na declaração anual de imposto de renda. Exatamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, trazendo 10 perguntas para você saber se precisa declarar o seu imposto de renda, relativo aos seus investimentos em 2023. E antes de mais nada, eu já quero deixar claro uma coisa. É muito importante que você entenda, caso você responda sim, tá? A palavra sim para alguma dessas perguntas, automaticamente você está obrigado a declarar tudo. Não é só a parte de investimentos. Mesmo que você não atenda, por exemplo, critérios de renda, que você não ganhe o valor X que a Receita fala que você precisa ganhar para declarar o seu imposto de renda, não importa. Se você atender algum desses 10 critérios que eu vou mostrar aqui no vídeo, você está obrigado a declarar tudo, tanto essa questão de renda como também a parte dos investimentos. Tem que ficar muito atento a isso. A primeira pergunta é se você teve rendimentos tributáveis acima do valor aqui, de R$ 28.559,70. Em média, isso vai dar R$ 2.380 por mês. Então, se você teve rendimentos tributáveis, o que são rendimentos tributáveis? Salário, aposentadoria, aluguéis que você recebe, se você tem imóveis, porque esses aluguéis eles são tributados. Então, se a soma, das suas rendas tributáveis, tudo isso que eu falei, se você tem mais que uma, salário, aluguel de imóvel, por exemplo, recebe aposentadoria, soma tudo, se for superior ao valor de R$ 28.559,70 no ano, se a resposta for sim, você precisa declarar, Declarar tudo, como eu já falei. Segunda pergunta, você teve rendimentos isentos ou rendimentos sujeitos à tributação exclusiva /definitiva, de R$ 40 mil ou mais por ano, isso vai dar um total aí de R$ 3.400 por mês se você teve esse tipo de rendimento isento ou rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. O que seriam isso? Renda passivas, por exemplo, como dividendos, é isento, você não precisa pagar imposto de renda sobre isso. Ou então juros sobre capital próprio, que é uma tributação exclusiva, que você tem que sim pagar imposto de renda, mas isso já vem descontado, A empresa quando te paga, esse valor já é descontado, você não precisa fazer nada. Juros, por exemplo, de aplicação, de investimentos no mercado financeiro, como o Tesouro Selic, como um CDB. Os juros que são gerados ali, paga imposto de renda sobre uma tabela regressiva. Tudo que você tem somado, desses rendimentos isentos ou de uma tributação exclusiva, você precisa ver se esse valor der pelo menos R$ 40 mil por ano, você precisa declarar. O terceiro item, que talvez seja um pouco inusitado, não atenda a maioria, mas eu preciso citar, porque talvez a pessoa não vai se enquadrar em nenhum dos outros, mas ela vai se enquadrar nesse, ela não sabia, vai achar que não precisa e precisava declarar sim. Então a terceira pergunta é, sua receita rural, ela foi superior, maior do que R$ 142.798,50 no ano, uma média de R$ 11.900 por mês? Se foi superior a esse valor, você precisa declarar. Quarta pergunta, a soma dos seus bens e direitos é maior que R$ 300 mil? É se você tem uma casa, um apartamento, um carro e investimentos, tanto renda fixa quanto renda variável também. Participação em empresas, sociedades, se você tem empresas, enfim, tudo isso pode entrar aqui com uma soma de bens e direitos. Então você tem que analisar tudo
tudo que você tem. Se isso somar mais de 300 mil reais, precisa declarar, beleza? Quinta pergunta, você vendeu algum imóvel e teve ganho de capital? O que seria isso? Lucro, né? Você vendeu o imóvel por 200 mil e você tinha comprado por 100, vamos dar um exemplo, você ganhou 100 mil de lucro. Isso se chama ganho de capital, tá? Esse tipo de transação com imóvel. Se você fez esse tipo de transação, você precisa declarar. E outra coisa também aqui nessa questão da venda de imóvel. Se você vendeu um imóvel e compra outro imóvel dentro de 180 dias, você não paga imposto sobre esse valor, tá? Porque no caso, quando você vende um imóvel, tem lucro, você tem um ganho de capital e você não compra outro imóvel dentro de 6 meses, você vai ter que pagar imposto sobre esse lucro. Caso você venda um imóvel até esse prazo de 180 dias, você não precisa pagar imposto sobre esse lucro, porque você usou todo o dinheiro para comprar um outro imóvel. Porém, isso te isenta de pagar o imposto sobre o lucro, mas não te isenta de declarar. Se você fez esse tipo de transação, você precisa declarar. Sexta pergunta, você tem investimentos no exterior? Se você tem R$1 investido no exterior, você precisa declarar. Os investimentos no exterior eles são considerados como ganhos de capital pela Receita. Então não importa quanto você tem investido, se você tem R$1 investido fora do país, na Bolsa dos Estados Unidos ou em alguma outra bolsa do mundo, você precisa declarar. Ah, mas não tem aquela história que se eu vender até 35 mil, né, no mês, eu não pago imposto? Sim, se você fizer uma venda de até 35 mil reais no mês, não paga imposto sobre isso. Mas uma coisa que você precisa entender e ficar claro para você, pagar imposto é diferente de declarar, de fazer a declaração sobre a sua operação, sobre as suas transações. Nesse caso aqui, você não vai precisar pagar o imposto porque existe essa regra de ganho de capital, tá? Porém, você precisa declarar na declaração anual de imposto de renda. Sétima pergunta, você tem mais de 5 mil reais investido em alguma criptomoeda, em um único ativo? Se você tem, você precisa declarar, tá? As criptomoedas também são consideradas aí como ganho de capital, mas somente se você tiver pelo menos 5 mil reais em algum ativo, tá certo? Deixa eu dar um exemplo. Se você tiver 5 mil reais em Bitcoin e se você tiver 3 mil reais em Ethereum, que é um outro tipo de criptomoeda, você não precisa declarar o Ethereum, porque você só tem 3 mil, mas o Bitcoin você precisa. Caso você tenha abaixo de 5 mil nessas duas moedas, em tese você não precisa declarar. Por que eu tô falando em tese? Porque lá no final eu vou dar a minha opinião do que eu acho que você deveria fazer, né, em relação aos investimentos, em relação à declaração. Oitava pergunta, você vendeu na Bolsa de Valores mais de 40 mil reais no ano? Não importa, tá, gente, se você teve lucro ou prejuízo. Se você vendeu mais de 40 mil reais na Bolsa, tem que declarar. Mais uma vez eu reforço, eu não tô falando que você vai ter que pagar imposto. Eu só tô falando que você vai ter que declarar os seus investimentos e essas operações que você fez. E quando eu falo sobre operações em Bolsa, é qualquer tipo de operação, tá? A gente consegue negociar ações, fundos imobiliários, ETFs, todo esse tipo de ativo na Bolsa de Valores. Se você vendeu acima de 40 mil no ano, tá? No ano de exercício de 2022, precisa declarar agora em 2023. Nona pergunta, você precisou gerar alguma DARF em alguma operação, alguma transação que você fez em Bolsa? E o que é uma DARF, tá? Para alguém que tá pensando, meu Deus, não sei nem o que é DARF. É aquele documento de arrecadação, né, da Receita Federal para você pagar tributos federais, impostos, taxas, né, contribuições. Você pode emitir DARF para vários tipos de serviço, né, para você pagar vários tipos de impostos, vários tipos de taxas. E no mundo dos investimentos, né, na Bolsa de Valores, quando você tem algum tipo de lucro e você se enquadra dentro ali das operações que precisam pagar imposto, você tem que gerar uma DARF. Por exemplo, quando você vende mais de 20 mil reais dentro do mesmo mês em ações, tá, e você teve lucro nisso, tem que pagar imposto sobre esse valor. A mesma coisa para fundos imobiliários. A diferença é que fundos imobiliários você não tem um valor de isenção, né, como as ações que é de abaixo de 20 mil. Qualquer valor que você negociar na Bolsa de Valores, se você teve lucro, você vai ter que pagar imposto. E da mesma forma funcionam também os ETFs, tá certo? E aí, para você pagar esse imposto, você vai ter que gerar uma DARF paga e aí você tá kit, tá, com a Receita. Todas essas informações você vai ter que lançar na declaração anual. Portanto, gerou DARF, vai precisar declarar. Décima pergunta, você tem dependentes na sua declaração, né? Dependentes que você declara todos os anos. Você tem algum dependente que responde sim para qualquer uma dessas perguntas anteriores? Se sim, você precisa declarar. Não somente fazer a sua declaração, como também declarar tudo desse dependente. Agora, se você declarava esse dependente, tá, na sua declaração anual somente porque ele investia em bolsa, mas esse dependente não atende a nenhuma das outras perguntas que eu falei, aí você não precisa inserir esse dependente na sua declaração e se você não se enquadrar nos outros requisitos, você também não precisa fazer a sua declaração, tá certo? Agora eu quero dar a minha opinião sincera e falar o que eu vou fazer a respeito da declaração
do imposto de renda. E a minha opinião pessoal é o seguinte, mesmo que você não precise fazer a declaração, faça assim mesmo. Viu todas essas perguntas aqui, respondeu não para todas, fala, ufa, beleza, não vou precisar declarar. Ou você que declarava, mas de acordo com essas mudanças que a Receita anunciou, constatou a partir de agora que não precisa declarar por enquanto, mesmo assim, nesses dois casos, eu te aconselharia a declarar assim mesmo. Ah, Leandro, mas você tá doido, é um negócio chato, vou perder meu tempo fazendo uma coisa que eu não preciso fazer, pra quê? E eu te dou dois motivos do porquê você deveria fazer a declaração, mesmo sem precisar. A primeira é para gerar na Receita Federal um histórico do seu passado, né, da evolução de patrimônio, para que no futuro não gere nenhuma discrepância. Vai que você esqueça alguma informação, anote alguma coisa errada, coloque alguma coisa na sua declaração a partir do momento que você precisar de forma obrigatória declarar, e aí gere alguma discrepância pelas informações que a Receita tem. Para que você consiga gerar um histórico aí de evolução do seu patrimônio, na minha opinião, faz muito sentido você declarar, porque aí isso fica muito transparente para a Receita e provavelmente vai ser muito difícil você cair na malha fina lá na frente. E o segundo ponto é que você já vai se acostumando a fazer a declaração anual. E daqui a um tempo, né, como você já fez várias vezes, vai se tornar um processo bem simples para você, bem tranquilo, não vai ser algo tão pesado, algo tão difícil, né, que você tem que fazer. Além disso, como você já tem o histórico do ano passado, se você for preenchendo, basta você começar a fazer a nova declaração pela preenchida, né? Pela que já está pré-preenchida, então você já pode utilizar os dados da última declaração para começar a nova. O trabalho ele fica muito mais simples de você fazer. E essa questão de você fazer a declaração para já ir se acostumando, eu acho muito interessante porque assim, se você tem essa mentalidade de não querer fazer declaração, isso é péssimo, porque todos nós queremos crescer financeiramente, queremos que o nosso patrimônio cresça, evolua, e se o seu patrimônio crescer, e é isso que a gente quer, em algum momento você vai precisar declarar. Não tem como você ficar fora dessa isenção aqui por muito tempo. Aliás, o primeiro critério lá da renda, né, de que você tem que ganhar ali rendimentos tributáveis de 28 mil alguma coisa, um monte de gente já vai ser obrigado a declarar somente por esse critério. Então, se eu posso te dar uma dica, acostume-se a fazer a declaração todos os anos. Coloca aí como mais uma tarefa, né? A gente tem várias, eu sei, no ano. Você tem um ano para se organizar para isso. Anota as informações, já vai deixando o teu estudo organizado, porque aí depois fica muito mais fácil de você fazer. Essas foram as 10 perguntas para você saber se precisa fazer a declaração do imposto de renda em 2023 relativa aos seus investimentos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like. Quando você faz isso, me ajuda demais. Mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai mostrar, vai espalhar para mais pessoas. Não esquece de compartilhar pelo menos com uma pessoa próxima a você. Tem muitas dúvidas a respeito dessa questão do imposto de renda, da declaração, se tem que fazer, se não tem que fazer, e eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode ajudar muitas pessoas que estão ao seu redor. Então, se você teve acesso a esse conteúdo, por que não compartilhar e ajudar outras pessoas também? Quero te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se encontra no próximo. Fui!